24 de outubro de 2018, são 6h40 da manhã e vamos lá. Bom dia, meu time, bom dia, família. E ah, o assunto. O assunto é o acento circunflexo. Eu não estava entendendo muito bem um assunto tão diferente. Mas Deus me dizia, é assunto de gente. Eu disse, Deus, não vai prestar porque eu ainda não sou bem gente. Mas Deus disse, se quer nascer gente, tem que ter a compreensão do acento de gente. Eu então resolvi me calar. Comparecer no tal lugar onde Deus disse para eu, de fato, prestar atenção no uso acentuado da acentuação. O problema é que estava lotado. Lotado? Lotadíssimo. Eu disse, eu não gosto de vir para esses cantos, é gente de montão, é uma confusão. Mas aí eu, sem saber, o quê? Senti uma porta escrita toalete. Eu disse, deve ser pra gente mais velha. Se chegar alguma pessoa assim diferente, eu acompanho. Porque está na moda cuidadora, ou cuidador de idoso. Aí fiquei ali. Aí vi um senhor chegar. Eu disse, é minha oportunidade de acompanhar. Aí a escada. Tinha uma escadinha. Eu falei, santo, mas quem coloca uma escadinha aqui? A porta que dá acesso aos idosos? Eu resolvi me aproximar e perguntei, quer ajuda para subir? Mas ele, o quê? Tinha consciência de si, disse, minha filha, o certo sou eu lhe auxiliar. Eu sou um cavalheiro há muito tempo, minha querida. Se você quiser de fato me acompanhar, eu achei excelente. Era uma oportunidade perfeita. Ele prontamente colocou o braço. Aí eu me senti assim tão agraciada que imediatamente eu... Mas estranhei, o quê? E por que não entrou na tal porta? Escrita toalete? Foi isso. Aí foi de fato se encaminhando. Eu disse, meu Deus, eu estou abafando. O quê? Estava todo mundo olhando. E eu estranhando. E todo mundo olhando e cumprimentando. Eu falei, santo, será que eu estou fazendo alguma coisa? Tipo que o Senhor era perfeito. Aí sentou. E ele logo, de fato, chamou alguém e disse, traga uma cadeira apropriada para... Aí eu disse, é pra mim. Ele disse, exatamente assim. Aí trouxeram uma cadeirinha. Ele logo disse, acha que é de bom tom oferecer uma cadeirinha para alguém tão elegante? Ai, santo, eu me senti assim nas nuvens. Aí a cadeira que trouxeram, o quê? Ai, foi a cadeira mais importante. O quê? Ele disse, traga a cadeira que estava lá, reservada para eu sentar e que eu abri mão. É aquela cadeira que eu quero que você traga para a dona da situação. Santo. Trouxeram e eu sentei. O quê? Aí ele me disse, obrigada. Quer dizer, obrigado. Naquele momento eu compreendi. O quê? O acento. A diferença entre vovô e vovó. O acento circunflexo era tudo. Era ter a compreensão do masculino e do feminino. Lá estava eu. Aí ele me disse,
Você está sabendo que aí é a cadeira do presidente. Eu disse, santo? Mas eu não estou entendendo, porque presidente não tem masculino e feminino, mas ele me disse, minha filha, senta e seja apenas gente. Falei, mas e a cadeira do presidente? Ele disse, não me lembre. É o quê? Ele me disse, não me lembre. Eu, de fato, deveria ter é, conseguido é, esse. Eu deveria ter, de fato, colocado parlamentarismo. Eu deveria ter lutado mais um pouco e eu teria conseguido. Eu disse, mas por quê? Ele disse, é isso, desserviço. É o desserviço, minha querida. É a gente não saber, de fato, o ofício. Para que serve isso? Eu disse, meu Deus, é um problema. Ele disse, pressão, filha. É pressão, minha filha. Quando a gente de fato chega numa determinada situação, ou a gente aceita a promulgação, ou já sabe, é sinônimo, o quê? De complicação. Eu perguntei para ele, o senhor conhece o Corão? Aí ele disse, filho, eu de fato preferi conhecer de fato o quê? Ele disse a casa da jurisdição. O senhor conhece a casa da jurisdição? Ele disse, não só a casa, como o salão. Aí, minha querida, as coisas não são bem assim, como a gente costuma vender por parte, quer dizer, o detentor do poder. É uma coisa difícil, minha querida, da gente dizer. Eu disse, o senhor tentou convencer que o parlamentarismo, de fato, era o melhor poder? A questão, minha querida, não é de convencimento. A questão é. A questão é de. E ele parou e ficou a pensar. Eu vi muita gente chegando, o salão entrava, saía. Aí ele me disse, é isto. Esta entrada e saída do lugar. Sem ninguém se ocupar com o que eles estão a realizar. Sem ninguém de fato. Eu já entendi. Ele disse, entendeu? Eu disse, sim, eu já entendi. É aquela seta que aponta para ambos os lados. Nem eles vão julgar cá, nem cá vai julgar lá. Ele então me disse, aí é um problema danado. Até então, antes de ter a compreensão do que se passava no salão, eu até achava razoável. De fato, a eternidade no cargo. Mas depois que eu, de fato, fui avisado e, e aquilo que tudo que me foi apresentado, eu fiquei pensando na melhor forma da gente poder dar para o povo o direito de saber o que era o poder. E o que aconteceu? Aí, naquele momento, o quê? Alguém resolveu, de fato, anunciar um problema danado. Aí o foco foi desviado. Assim, desviar o foco?
desviaram o foco. Aí ele me disse, foram de fato criando, é fato, e o foco foi desviado. Aí o povo foi abandonado no barco. Assim? Aí quando o povo foi abandonado no barco, aí é problema dobrado. O presidencialismo já estava, de fato, com acento circunflexo. Aí eu compreendi de onde vinha o agudo. O quê? Aí eu fiquei surdo. Surdo? Não, não deu tempo de eu trazer esse entendimento de que o assunto circunflexo com o agudo de fato, o quê? É isso, guardando os garfos. Aí eu disse, é complicado. Aí naquele momento Deus me chamou. O quê? É isso. Deus me chamou, eu tive de fato que pedir licença. Aí eu disse, eu acho que aqui é a porta de quem tem ciência. Entrei no tal do toalete. Toalete? Ai, bosta. Bosta? Eu não sei de fato o que aquilo se passava. Eu não sei se era falta de compromisso com o serviço. Eu só sei que toda hora descarga. Eu disse, meu Deus, então aqui é a casa da água, porque para toda hora da descarga. Mas aí eu tive finalmente o conceito pleno de toalete. Resolveram limpar. O quê? Foi aí que eu achei esquisito. Como é que você vai limpar quem esteve sentado no lugar? Limpar? Aí eu disse, olha, isso daí não estava escrito como fundo, quer dizer, no compromisso. E aí limpando, descarga, descarga. Mas eu estranhava. É o quê? Guardava a carga de uma certa casa. Guardava? Olha, naquele momento Deus me avisava. Aí, de fato, é a casa democrática. Eu então me aproximei. O quê? Sim, eu tinha que me aproximar. Porque sabe como é que é? Toalete apertado, toda hora sendo usado. Mas quando eu de fato me aproximei, estava um buraco. Eu cheguei e disse, desde quando é função do poder guardar fardo pesado com medo de fato de quem anda armado. E tinha fundamento. A questão é comprometimento. Como é que é? Aí eu logo. Porque, sabe como é que é? Deus gosta de colocar detalhe. Sim, porque o soldado, para hastear a bandeira, ele tem que estar com a vestimenta adequada e a luva. O quê? Se não dá para chegar, para bater continência à bandeira, hastear a bandeira sem colocar a luva. E tem detalhe. Aí eu achei estranho. O quê? É isso, era o detalhe. A luva não encaixava. Não? Naquele momento a luva sindicalizava. Sindicalizava? É isso. Pesava mais sobre uma casa. Santo. E sobre a outra facilitava.
Facilitar foi por isso que eu não entendi. Por que que a bandeira o tempo todo pendia? O quê? É isso. Parecia que só existia de fato o vento só para um lado. Era como se só existisse noite e o dia não existia, ninguém via. Só existia noite e o dia não existia. E de repente, de fato, a luva sindicalizada pesando. O quê? E aí pensa na confusão. O quê? Gerando insatisfação, gerando insatisfação. E qual foi a solução? A solução? Aí já sabe. Desconto de montão. O quê? Aí é que está. Para de fato colocar na luva que pesava o direito. Santos! Descontava. O quê? Descontava de quem menos ganhava. Não é possível! E a ilusão começava. O quê? E direito só aumentava. E aí a confusão. O quê? Era confusão. Mas com medo da situação. Aí descontamos. Santo! E a classe operária? Gostava e não compreendia que ele mesmo pagava tudo aquilo que colocava. O quê? Era a balança da desgraça. Santo, nós pegamos esse fardo. Foi assim, no salão da complicação, foi isso que o senhor. Enquanto de fato muitos aplaudiam o que se discutia, quer dizer, é o discurso que se fazia. Ele me dizia da complicação que ele via. O senhor disse, ele me disse. Isso eu não aceitei. É a gente de fato não fazer uma lei dando proteção, amarração, sem esse direito de montão, porque quem vai pagar é quem não consegue de fato sequer trabalhar. Santo! Isso aí ele tinha um entendimento? Ele sabia. Ele já sabia que direito sendo espalhado, sem de fato amarrar o fato, dizer, olha, aqui é casado, aqui 10 não é 12, 10 vai ser 8, porque esses dois aqui já colocamos na balança sindical. Mas aí não contava assim não. Pegava esse 10 aqui, colocava como 12, e aí tirava. O quê? É isso. Para de fato enganar a massa. Isso é uma conta complicada. O problema, de fato, foi essa complicação, esta venda de ilusão. É dizer, de fato, que o governo estava dando a contribuição. Em algum momento o governo deu a contribuição, tirando de quem, de fato, comprava o próprio pão. Santo, isso é uma enrolação. Aí, o jeito para, de fato, satisfazer esse mundo que está cheio de defeito, foi a gente, de fato, procurar. É o quê? Para, de fato, exemplificar melhor. É como você entrar, de fato, na missa e na hora do ofertório você colocar 10 centavos. Mas você sabendo que tem alguém lá, ó, já, ó, com, ó, para pescar a vara.
vai pescar não só os seus 10 centavos que você esteve a doar, como todo o dinheiro que a igreja esteve a arrecadar. E ainda deixar o buraco lá. Santo! Isso aí está diretamente ligado a esse problema que a gente diz sobre a gente aposentada? Foi isso de fato que o Senhor me disse. Ele ali sentado me dizia, eu fico pensando no que será dessa gente que não consegue carteira assinada. Essa gente que de fato paga por quem trabalha e no fim não tem nada. Porque do jeito que a lei foi de fato promulgada, deixa essa gente desvalida, deixa essa gente sem nada. Porque toda hora que ele tiver necessidade até de beber água, ele vai pagar o direito de quem trabalha. E ele mesmo não vai herdar nada. Porque o tempo todo tem a vara de pescar, vai tirar o dinheiro de lá e aí gastar sem de fato justificar. E uma boa auditoria, com toda certeza, iria nos mostrar é, a forma como a coisa o tempo todo esteve a funcionar. Aí é que está. Sabe como é que é? Fundo de pensão é uma complicação. Tem mais alguma coisa que Deus de fato lhe pediu para você de fato? É, é como de fato. Foi isso que Deus me disse. E Deus me disse, Maria, se a sua casa está tão assim, tão organizada, mas tinha uma parede rachada. Deus me disse, ô Maria de Casa, por que essa parede está rachadinha? Eu disse assim, ô Senhor, essa parede foi de fato, essa parede é acaladinha com a casa vizinha. Como a casa vizinha tem uma problemática danada, aí me pediram para de fato utilizar, sabe como é que é essa parede para lhe sustentar. Foi assim, e o que tinha assim na casa vizinha? Aí é que está. Alguém trouxe um estudo sobre a forma como a problemática estava. E o estudo mostrava que quem de fato não tinha carteira assinada é que pagava por quem trabalhava, e essa gente que seria aposentada. Que deveria de fato parar para de fato estudar e colocar de fato a pedra no seu devido lugar, para que mais tarde o dinheiro não viesse a faltar, porque aquela gente desvalida iria necessitar. E quem trabalhava com toda certeza não ia se aposentar com a ilusão que estava a depositar. Porque esse também era consumido. O quê? É isso, é um mundo esquisito. E o que foi feito disso? Aí é que está. Aí é que está. É que a casa que não se sustenta com nada resolveu de fato. O quê? É isso. Foi uma espécie de anulação. O quê? Resolveram fazer plantão. E aí fez legislação. O quê? Resolveu legislar. Eu não sabia de fato que era o papel de quem de fato foi colocado lá para
Eu não digo nem que é para julgar, mas para de fato acompanhar quem está a julgar. É como assim, é isso. Deus me disse, ô Maria de Cássia, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Eu falei, Deus, eu não sei. Eu não sei se é escrever lei, se é passar por cima da lei, se é queimar a lei, se é utilizar a lei como papel higiênico, se é jogar a lei dentro do vaso sanitário e dar descarga. Quando não desce, mete a mão e joga na fossa. Eu não entendo nada. O que eu sei é que o senhor me pediu para, de fato, acompanhar uma certa aposentada. E quando eu cheguei lá, eu vi eles, de fato, legislando. E o pior, o mais agravante da situação é que ninguém esteve falando. Plantão, e aí promulgação, e aí nem sequer foi anunciado na televisão. É, e o que sucedeu? Prejuízo. É o quê? É um prejuízo de fato para um tal fundo. O quê? É isso. Era a garantia de quem nada tinha, de quem nada podia, mas muito contribuía. Existia essa garantia. E quem pegou essa garantia e deu para quem de fato tudo tinha? Aí é que está. Quem de fato estava sentado para de fato destrinchar o fardo. Sabe como é que é? Morcego. Aí Dragão de Montal sentou e fizeram, eles fizeram um tal acordo, ou melhor, um acordão. E aí pegaram o tal fundo de pensão, e aí a distribuição, passando de fato a mão do cidadão. E o resultado? E o resultado foi um problema multiplicado que a gente colocou de fato. É o quê? É na conta. Isso tem a ver com a sua outra casa vizinha. Foi aí, de fato, que eu compreendi o que o senhor, bem apresentado, me ofereceu a cadeira de presidente, que tinha que lidar com essas duas gentes, um vizinho de um lado, um vizinho de outro. E você não sabia qual era o mais complicado, porque se comunicava, parecia de fato ratos. E aí ele exprimia pressão para todo lado e você de fato cedia. Porque parecia de fato que você não existia. Eles simplesmente decidiam e aí já sabe. Quando não burlava cá, porque a vizinha lá de cá, que nem parede tinha, que nem parede tinha. Aí jogava para cá. Essa que se sustentava na casa onde eu estava. E nada realizava, mas tudo arrancava tudo que podia e o que não podia. E o povo não via. O povo não via, o povo não entendia. E ali a coisa se desenrolava, se passava. Santa Maria de Cássia. E o resultado? Foi aí que de fato Deus me convidou a fazer o retorno. O quê? Aí, quando eu fui saindo, o quê? Aí, sabe como é que é? O que não me diga que o Triângulo Mineiro caiu? Se dividiu. O Triângulo Mineiro se dividiu. E aí eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento. O que? Deus contribuiu. Pai, isso. Eu disse, Deus,
Eu não sei, mas por que que o senhor cismou em me enviar para ver o Triângulo Mineiro de fato rachar e cair nesse lugar? E essa imundície que aí está, e agora eles não sabem de fato como solucionar. O problema de fato é de consciência. Consciência? E onde é que Deus estava querendo chegar, Maria de Casa? Foi isso. Na problemática. O quê? É o acento circunflexo. Já compreendi. O povo está completamente descoberto. Foi isso que eu compreendi. Finalmente eu entendi. Sabe aquelas casas que a gente desenhava quando criança? Tinha que passar um traço. Sabe como é ter sustentação no chão? Levantava duas paredes. E você compreendia que era um acento circunflexo. A cobertura de fato. Ai, que o povo precisava para se sentir assim. Mas naquele momento Deus me dizia: alicerce não tinha. Não? Sim, porque o chão. O quê? É isso. Está lembrado da casa da contaminação, o problemão? Primeiro sumiram com o chão. Alicerce sem sustentação. Parede, o quê? As paredes caíam. E o telhado? Meu Deus, era ilusão. Naquele momento Deus me dizia: e o acento agudo, hein, Maria de Cássia? Será que o acento agudo vai poder se justificar se o acento circunflexo virar? Porque o V da vitória se apresentar e o povo sair nas ruas para comemorar. Eu disse, foi essa confusão. O quê? Sim, porque Deus me disse, por mais que a gente de fato esteja procurando de fato uma carta na mão para dar jeito nessa confusão, Deus me disse: olha, Maria, nós vamos acompanhar o acento circunflexo de cá. Agora eu vou lhe dizer, se o vento soprar, o acento circunflexo virar, o V da vitória, o povo comemorar, aí a gente vai ter muito, muito o que falar. Afinal de contas, como é que nós vamos solucionar? Mas como daqui até domingo muita coisa pode mudar, é a esperança de quem de fato o tempo todo esteve debaixo do acento circunflexo. A gente tem que considerar quem confia no acento circunflexo, mas tem gente confiando de fato que o povo soube escutar, que o vento está de fato favorável. E penso que será muito difícil o vento derrubar o povo, mudar de lado. Aí, se isso acontecer, será que o povo vai entender? Esse é o problema que o tempo todo eles estão a dizer. O povo não vai entender. O povo mudou? Não. A questão não é que o povo tenha mudado. O povo continua no mesmo lugar, sentado, esperando de fato alguém chegar e resolver os problemas que estão a aparecer. E penso que não vai dar para ser bem assim. O que mudou em relação ao povo
É esse sentimento de revolta. Sim, até há pouco o povo estava acomodado. Mas sabe como é que é? Davi jogou uma pedra e derrubou o gigante. Problema solucionado. Povo libertado, confiança. E aí, festança. O povo há muito tempo tem esperado que apareça alguém e pegue de fato um pedregulho e derrube o gigante, para ele sentir essa liberdade. Isso não vem acontecendo. O povo espera de fato que alguém derrube o gigante, que degole a cabeça, que mostre a espada e a cabeça do lado. Aqui está a solução. Agora cabe a cada um meter a mão e fazer o destrinchar. E aí é que está. O povo não quer mais viver acuado, enquanto o Supremo Tribunal Federal fica lá, levando de fato em consideração quem está na prisão com a condenação em segunda instância e o tempo todo faz reunião para trazer a solução para um presidiário. Enquanto, de fato, o povo, criança sendo violentada, não acontece nada. Mãe de família sendo espancada, não acontece nada. Você não pode, de fato, sequer se assustar com alguém que veio lhe roubar. Você, de fato, executa, não acontece nada. O problema é que isso chegou às 3 camadas da população. E aí é só complicação. Quando isso está só no povão, quem está lá pouco se importa com quem de fato está cá. Mas quando de fato o mar começa a deteriorar, quem está em outro lugar, a gente já começa de fato a mudar. A questão é de tanta complicação, tanta complicação, tanta complicação, o povo quer uma solução. E quer uma solução. Isso está tão enraizado, que o Supremo Tribunal Federal não tem valor. Infelizmente, não há, nessas 3 camadas da população, nenhum tipo de crédito. É, de fato, descrédito total. Não importa quem senta lá. O povo não acredita neles. Não tem valor. E se você, de fato, que até há pouco era invisível para a população, e quando, de fato, passou a ter essa visibilidade, sem credibilidade, aí o acento circunflexo passa a ser determinante para a população. E aí, a aglutinação. E penso que na nossa responsabilidade, em nenhum momento a gente desejou plantar credibilidade. E essa é a nossa verdade. Sem credibilidade.
E como o Cabo Daciolo conseguiu, de fato, ter mais credibilidade do que Marina da Silva, imagine, de fato, onde a população coloca, de fato, a solução do problema. Nos democratas? Com certeza não. E se é assim, devemos analisar o que a democracia esteve a plantar. Com toda certeza, ditadura em todo lugar. É o que o Senhor, meu Deus, esteve a me trazer para que eu pudesse ler. Infelizmente, foi o que eles fizeram no poder. Tirar do povo essa capacidade de enxergar. Ilusão em todo lugar, em nome de direito popular. Esse ninguém mais pode bancar. E é necessário, de fato, avaliar quem pode, de fato, lidar com a forma como o povo está. Será que quem vai ganhar, sim, porque algum, ou acento circunflexo ou agudo, vai saber lidar? Penso que é só complicação. E beira-mar, o que fará? E a maresia de todo dia? Vamos, de fato, acompanhar. Eu devo respeitar. Cada um tem o direito de escolher. E a escolha do povo, a gente precisa analisar. Sem, de fato, julgar quem esteve a votar. A situação só tende a complicar. E se é assim, Maricásia, estamos firmes e fortes com o que nós, de fato, estivemos a assinar. Nós até podemos ajudar, mas é com as leituras. Não escolho leitura. Eu sento para trabalhar e vou fazer a leitura conforme o Senhor, meu Deus, estar a me solicitar. Não existe meia verdade, meio termo. Quem tem meia verdade, meio termo é a humanidade. Deus tem soberania. E soberania é soberania. A casa nunca vai estar vazia. Porque Deus sabe, de fato, chegar e iluminar. Dizer, nesse momento, é bom, de fato, pesar. O que eles estiveram a plantar, quando eles estiveram a oportunidade da democracia regar. Mas como regar aquilo que não foi plantado? Ninguém que esteve lá a acordar ficou satisfeito. Porque o que foi acordado foi rasgado. E o resultado é esse cenário lamentável. Obrigada. Em nome da pátria. Bom dia, meu dia. Até daqui a pouquinho. Para assuntos particulares.